em Mateus capítulo 21. Quantos encontraram? Glória a Deus. Abra aí no seu celular, na sua Bíblia, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isto aconteceu para que se cumprisse a profecia de Zacarias, do profeta, quando ele tinha dito: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. A multidão ia diante dele, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje, como vocês devem ter conhecimento, é celebrado, podemos dizer assim, o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, na verdade, é um domingo que antecede o domingo da ressurreição de Cristo. É justamente nesse Domingo de Ramos que marca o início de uma semana, que eu creio que foi uma das semanas mais angustiantes de Jesus, porque Jesus tinha muito a fazer e parece que o tempo que ele tinha não era suficiente, porque ele tinha praticamente uma semana, ele sabia o que ia acontecer e ele se apressou a instruir os discípulos, e tem uma carga de informação nessa semana que é muito, digamos assim, doutrinária, no quesito de andar com Cristo e viver o Evangelho. Mas esse dia em questão, esse domingo, que esse texto que nós lemos, aconteceu justamente no Domingo de Ramos, que é conhecido. Algumas coisas interessantes aconteceram nesse dia, porque uma multidão estava aguardando Jesus entrar em Jerusalém, e essa multidão que aguardava Jesus, quando viu Jesus entrar, eles começaram a gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O significado da palavra Hosana é justamente salva-nos. É como se fosse uma conotação de: por favor, nos liberta, nos salva, venha em nosso favor. Mas é interessante que essa mesma multidão que gritava Hosana é justamente a mesma multidão que gritava uma semana depois: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que gritava por libertação por aquele que estava entrando em Jerusalém é a mesma multidão que pediu para que esse fosse morto naquele domingo. Agora, quando a gente observa com uma ótica mais sensata em toda essa história, nós observamos que ali, meu irmão, o problema não foi a voz da multidão, não foi o grito que a multidão estava dando, mas o problema ali era justamente a expectativa que eles tinham sobre Jesus, a expectativa que ele tinha sobre aquilo que Jesus poderia fazer. Ou seja, naquele domingo eles celebraram Jesus, eles celebraram a entrada, mas eles não entenderam. Naquele dia, naquele domingo, eles reconheceram quem Jesus era, mas no decorrer da semana, no final da próxima semana, eles distorceram quem Jesus era. A mesma multidão que gritou salva-nos é a multidão que gritou matem ele. Sabe o que é interessante na escolha desse animal? Jesus, ele não escolhe esse animal de forma aleatória. Quando Jesus escolhe o jumentinho, ele foi intencional nessa escolha, porque Jesus, ele queria cumprir uma profecia de forma intencional. A profecia de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, quando ele diz: eis aí Israel, o rei de vocês, vitorioso, triunfante. Mas este rei, ele é humilde, porque ele veio montado no jumento.
num jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, o profeta já estava dando uma característica de quem era Jesus, como ele seria, que ele não seria aquele senhor de guerra que entraria num cavalo, como os reis eles costumavam naquele tempo ir à guerra. Jesus ele não vem como um rei de guerra montado num cavalo, mas Jesus ele vem justamente como um rei da paz, montada no jumento. Sabe, irmãos, às vezes nós esperamos Jesus de uma forma, nós temos a expectativa de que Jesus ele venha falar conosco num ambiente como esse, sabe? Nós esperamos Jesus de um jeito, nós temos expectativa da forma como ele vem, mas na verdade Jesus ele não vem da forma com que nós esperamos, mas Jesus ele vem da forma com que nós precisamos. Há uma diferença, porque às vezes nós criamos uma expectativa para receber Jesus, que na verdade a expectativa não é nem tanto em Jesus, mas na expectativa é no palco que eu vou ter quando ele vier falar comigo através de um profeta. Às vezes a expectativa que nós temos em Jesus é tão errada, a ponto de nós acharmos que ele só fala num ambiente como esse, e não pode falar num ambiente do seu quarto, quando você dobra o seu joelho para falar com ele. O que nós precisamos é mudarmos um pouco a nossa concepção, e entender que Jesus ele não vem da forma com que nós esperamos, mas ele vem justamente da forma com que nós precisamos. Então comece a pensar dessa forma. Agora, não crie expectativas da forma com que Jesus vai se manifestar. Apenas creia e saiba que ele vai se manifestar. Talvez seja no momento ali da palavra que você está ouvindo, talvez ele te visite na hora do louvor, quando o ministério estiver cantando aqui, eu não sei, mas esteja sensível ao Espírito Santo, esteja sensível a esse Deus, a esse Cristo. Não crie expectativa da forma com que você quer que ele venha, mas seja sensível, porque ele sabe que você precisa dele. Um fato curioso sobre esse texto é que a expectativa daquele povo era uma expectativa política. Eles tinham uma expectativa política naquele tempo, porque os ramos na época de Jesus simbolizava justamente essa expectativa política. Ou seja, no tempo de Jesus, quando eles colocavam ramos, a expectativa era que haveria um libertador, que libertaria a nação de estar subjugado por Roma, no caso. Mas o fato curioso é que esse hábito que eles tinham de usar os ramos, antigamente não era assim. Você vai ver no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 40, que eles pegavam esses ramos nas festas dos tabernáculos e entoavam canções de louvor, adoração e graça a Deus, louvavam e celebravam, faziam aquelas festas das cabanas e celebravam com esses galhos nas ruas. Ou seja, era um símbolo de gratidão, um símbolo de adoração a Deus, era um símbolo de celebração. Só que nesse tempo, meu irmão, de Jesus, com o passar dos anos, dos séculos, esse propósito, esse significado do ramos, ele mudou. Justamente no tempo dos Macabeus, que viveu ali os 2 séculos aproximadamente antes de Cristo, quando a nação de Israel ou Jerusalém estava subjugado por uma nação estrangeira, houve uma revolta, e este povo se revoltou contra a nação que estava oprimindo os judeus, e eles conseguem então se livrar, eles conseguem então se libertar do jugo daquela nação. E é justamente aí então, meu irmão, que os ramos eles passam a simbolizar a vitória sobre os opressores. Os ramos, porque eles começaram a celebrar com esses ramos nas ruas, em festividade, em alegria, em celebração. Ou seja, mudou aquela apresentação dos ramos que eram jogados na rua, passou a ser um gesto de nacionalismo. Quando eles jogavam os ramos nas ruas, estava associado à ideia de uma libertação política, ou de um cativeiro que eles estavam sendo oprimidos por uma outra nação. Ou seja, houve uma ressignificação. Agora, da mesma forma que Jesus ele foi intencional quando escolheu um jumentinho, aquele povo, quando nós chegamos em Mateus capítulo 21, eles foram também intencionais quando eles jogaram aqueles ramos para Jesus passar. Eles tiveram a intenção, ou seja, o povo eles não estavam fazendo, Paulo, um gesto neutro. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. É como se eles estivessem dizendo de uma outra forma: chegou o nosso rei, ele vai nos libertar. Chegou o nosso rei, ele vai nos salvar. Ou seja, isso confirma quando eles começam a gritar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus.
A expectativa daquele povo era grande. Mas o tipo de salvação que eles estavam esperando, meu irmão, era uma libertação do império de Roma, que eles estavam subjugados naquele tempo. A libertação que eles queriam era uma libertação política que eles estavam precisando. Era uma restauração nacional de Israel. Ou seja, eles queriam uma salvação externa, Rivael, mas eles não queriam uma mudança interna. Eles queriam mostrar para as outras nações que eles tinham a capacidade de se libertar através do Deus que eles serviam, mas eles não queriam a salvação da vida dele, a salvação para a alma deles, ou seja, uma transformação externa e não interior. E o maior erro que eles cometeram naquele tempo, talvez seja o erro que nós cometemos em alguns momentos da nossa vida, é justamente celebrar um Jesus que não existia, porque eles estavam celebrando naquele domingo de Ramos um Jesus que não existia, porque eles criaram um Jesus na mente deles. Eles criaram um Jesus que, na verdade, eles projetaram um Jesus segundo os seus próprios interesses. Eles começaram a projetar um Jesus baseado nas suas dores, projetaram um Jesus baseado nos seus desejos, igualzinho a alguns de nós, aonde nós projetamos um Jesus que pode apenas nos suprir, e um Jesus que não pode nos salvar, ou que nós não queremos essa salvação. Nós queremos aquilo que Ele pode nos dar, mas não queremos Ele para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos um Jesus imediato, que resolva uma situação ali na hora, mas nós não queremos o trajeto de conviver com esse Cristo. Ou seja, assim como aquele povo, muito de nós talvez não reconhecemos o propósito real de Cristo, assim como aquela nação não reconheceu. E qual é, Eliseu, o propósito real de Cristo? A cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. A cruz. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas talvez alguns de nós estamos igual àquela multidão. Alguns de nós aqui nessa noite talvez até criticamos, mas não somos diferentes daquela multidão, porque em muitos momentos nós celebramos Jesus, nós nos regozijamos com Cristo, mas poucos de nós muitas vezes aceitamos como Ele é. Celebrar é legal, é festa, é alegria, mas nós temos uma dificuldade de aceitarmos Cristo verdadeiramente como Ele é. Sabe por quê? Porque muitos querem Jesus, ou muitos querem um Jesus que resolve problemas apenas, mas não querem um Jesus que confronta pecados. Sabe, gente, muitos querem um Jesus que vem ali sobre a nossa vida, nos abençoar nos nossos planos, mas nós não queremos que Jesus venha mudar as nossas prioridades. Nós queremos apenas que Ele venha abençoar os nossos planos. Muitos, meu irmão, querem um Jesus ali, um Salvador. Nós queremos um Salvador, só que nós não queremos um Senhor. Por quê, irmão? Porque a Ele nós temos que prestar conta se nós tivermos um Senhor. Então a gente quer só a salvação, a gente não quer o senhorio dele. E às vezes para nós é fácil nós criticarmos um povo que gritou Hosana no domingo e gritou crucifica na outra sexta. Sabe, gente, o perigo aqui muitas vezes, esse perigo é no dia de hoje, não é nós rejeitarmos Jesus. O perigo não é você negar ou rejeitar Jesus, mas o maior perigo talvez é você criar uma versão distorcida de quem Jesus é. Criar uma versão de Jesus para você, achando que Ele é um Jesus baseado naquilo que você crê. Não, meu irmão, Ele é o que é, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele diz que Ele é imutável, e esse é o maior perigo. Às vezes nós distorcemos Cristo quem Ele é. Agora, se eu perguntar para alguns aqui nessa noite, que tipo de Jesus você tem seguido? Qual é o Jesus que você tem seguido? Será que não é um Jesus baseado na sua ideia, na sua mentalidade? Sabe, que tipo de Jesus você criou? Um Jesus baseado no que pode te abençoar, ou um Jesus da cruz? Ou um Jesus que pede para que nós sigamos Ele? Um Jesus que nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós veríamos sofrer em algum momento da nossa vida? Será que nós só seguimos Jesus que nos dá aquilo que nós queremos apenas? Que quando Ele vem e nos confronta, ou quando Ele vem, né, de verdade mostra quem Ele é, nós corremos? Que tipo de Jesus nós estamos celebrando, ou nós vamos celebrarmos nessa noite hoje? Porque a mesma multidão que estendeu ramos ali, meu irmão, naquele momento, a multidão que celebrou, a multidão que se alegrou, foi justamente a multidão que não aguentou a carregar a cruz. Foi justamente a multidão que largou a cruz no trajeto, na vida. Ou seja, hoje, os ramos que nós apresentamos para celebrarmos Jesus são entusiasmos. Os ramos que nós apresentamos são os momentos de alegria. Poxa, domingo passado nós vivemos um domingo poderoso. Nós nos entusiasmamos com os domingos. Sei lá se invente essa palavra, inventei agora se não tem. Mas a gente fica entusiasmado com aquilo que Ele faz.
E muitas vezes esse entusiasmo é exatamente os ramos que nós jogamos para Ele, ou seja, é aquele momento. Mas a cruz, meu irmão, vai exigir uma entrega. O seguir a Cristo vai exigir algo a mais de nós. Não apenas o seu entusiasmo, não apenas a sua simpatia em estar no culto, em vir ou visitar uma igreja. Não, Jesus, Ele requer mais de você. Sabe, gente, não adianta vocês estenderem os ramos hoje, não adianta você jogar ali, a sua alegria, se você não está disposto a carregar a sua cruz amanhã, se você não está disposto a carregar a sua cruz na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta-feira, se você não está disposto a ter uma vida com Deus, meu irmão, não adianta jogar os ramos num culto. Sabe, você precisa ter uma consciência de quem Jesus é e aquilo que você precisa fazer, meu irmão. Então o que eu quero dizer para você, que hoje não é o dia de você celebrar Jesus do seu jeito, não. Hoje é o dia de você se render a Ele. Aleluias. E para você compreender mais o que eu estou tentando dizer nessa noite, é só o Espírito Santo para confirmar no teu coração. Por isso eu quero convidar você, para nós tirarmos um momento de oração agora. Eu quero convidar você para dobrar os seus joelhos juntamente conosco, para que nós possamos orarmos com o Senhor, e que você possa ter uma oração sincera com Deus, que você possa abrir o seu coração, que você possa se entregar a Ele nesta noite, e pedir para que Ele possa te ajudar, pedir para que Ele possa te ensinar e te instruir a ser aquilo que Ele pediu para que você seja. Que nesta noite seja uma mudança de mentalidade sobre a tua vida.